Boa noite, meus amados irmãos e amigos. Para você que está chegando agora, curta a nossa página, deixe aí o seu like, compartilhe a nossa página para que outras pessoas possam ser ricamente abençoadas por Deus através desta palavra que eu vos trago na noite desse dia. Esse que vos fala é o pastor Paulo Fontes, pastor na Primeira Igreja Batista em Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Queridos, quero pensar com você hoje sobre o tema A Força do Pentecostes. E quero esclarecer para você uma dúvida que muitos cristãos antigos de igreja têm. Eu quero que você fique bem atento à palavra de Deus. Não vai dar para eu citar todas as passagens bíblicas, mas você possa correr, pegar lápis e papel, anotar, para que você possa ter um entendimento do que é realmente o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, para que não haja mais confusão na sua mente nunca mais a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? O texto para a mensagem de hoje encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco, Deus, diante da Tua presença, com perdão dos meus pecados, ó Deus, para te agradecer, ó Pai, por esta palavra a nós revelada nesta noite. Que não fale eu, a Tua igreja, ao Teu povo, aos nossos ouvintes, amigos e irmãos, nesta noite, mas que o Teu Espírito Santo, pela instrumentalidade do Teu servo que fala contigo, esteja falando ao Teu povo nesta noite. Assim eu te oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Queridos, o poder de Deus é a força que move a igreja através do Espírito Santo. Portanto, sem a presença do Senhor, a igreja não existiria. O que diferencia a igreja de qualquer outro grupo é a direção do Espírito Santo para que a fortaleça e capacita. Amados, a igreja foi oficialmente fundada no Pentecostes. 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo, quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. E eu lhe pergunto, o que é o Pentecostes? Vamos aprender mais sobre o Pentecostes e o poder do Espírito Santo sobre a igreja. Então, a primeira coisa que eu quero destacar nesta noite é que a festa do Pentecostes, lá em Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16, vai dizer assim, contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão até ao dia imediato ao 7º sábado,
contareis 50 dias, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Parece complicado, né? Parece bem complicado, mas sob a direção do Espírito Santo, eu vou lhe explicar melhor. A festa da colheita, ela acontecia 50 dias após a Páscoa, conforme diz a palavra de Deus em Levítico capítulo 23, versículo 15 e 16. E por isso, o nome Pentecostes se refere ao 50º dia, penta, 50. No Antigo Testamento, esta comemoração era chamada de Festa das Primícias, Festa da Colheita ou Festa da Cega. Êxodo capítulo 34, versículo 22. Quando todos levavam os primeiros frutos da colheita à casa do Senhor, conforme registra a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 19. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, realizando uma grande colheita espiritual, 50 dias depois da morte de Jesus. Deus lhes concedeu, Deus escolheu esta data tão significativa para enviar o Espírito Santo sobre a igreja. Meus queridos, Atos capítulo 2, versículo 1, realizando, quando Deus manda o Espírito Santo sobre a igreja, realizando uma grandiosa festa de colheita de vidas para o reino de Deus. Na Páscoa, o verdadeiro Cordeiro de Deus se ofereceu pela humanidade. João capítulo 1, versículo 29. E no Pentecostes, o poder do Espírito Santo fundou a igreja, colhendo frutos do penoso trabalho, conforme diz Isaías capítulo 53, versículo 11, ou seja, do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Segunda coisa que quero destacar nesta noite é que o Espírito Santo no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A presença de Deus estava sobre o universo, antes da criação de todas as coisas. Meus amados, foi através do poder do Espírito Santo que tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus, diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 3. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pensa comigo, meu amado, minha amada. O sopro de Deus formou o ser humano com seu espírito. A palavra sopro é a mesma palavra designada por espírito no hebraico bíblico, ruá. A palavra sopro é a mesma. Deus nos criou para ser cheios do Espírito Santo dele. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 6, no versículo 3, nos diz a palavra de Deus: então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Presta atenção.
por que não permaneceria para sempre o Espírito Santo na vida do homem? Por causa do pecado. Deus disse que não permitiria que seu Espírito agisse na humanidade devido à sua fragilidade diante do mal, tendo desobedecido a Deus e se tornando um ser corrupto, diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2. Em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz o texto que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. É o que diz a palavra de Deus. Antes de ser derramado sobre a terra a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento era sobre uma pessoa de cada vez, como fez com Elias e depois com Eliseu, de acordo, diz a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Pois bem, já no Novo Testamento é bem diferente. E aí, a terceira coisa que eu quero destacar nesta reflexão desta noite é a razão do Pentecostes. Gênesis capítulo 11, versículo 4 a 9, vai nos dizer assim, olha, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebres o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome Torre de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Queridos, as línguas, elas surgiram no mundo por causa do orgulho do ser humano. Ou seja, em querer crescer, em querer chegar até o céu, mas Deus impediu, confundindo as línguas. Porque até então todos falavam a mesma língua, mas agora não, agora foram confundidos. A palavra Babel significa confusão. A Babilônia foi na região de Babel e significa a mesma coisa, representando confusão. Confusão religiosa no mundo, conforme diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. Atos, capítulo 2, versículo 8, nos diz, e como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Olha, entenda uma coisa. O Pentecoste traz união e vence a confusão do mundo. A igreja precisava do Espírito Santo para abençoar a humanidade com a palavra de Deus. Todas as barreiras
foram vencidas pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 9 a 11, eles questionavam entre si: somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frigia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. A confusão de Babel, meus irmãos, foi solucionada no dia de Pentecostes, quando 15 povos de línguas diferentes, alcançados, e a palavra de Deus foi ministrada em seus próprios idiomas. A quarta coisa que quero destacar nesta noite é a promessa do Pentecostes. No livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29, vai nos dizer que e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Promessa linda e maravilhosa e cumprida no dia de Pentecostes. Observe, vários profetas foram usados por Deus de maneira excepcional para anunciar que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a humanidade, para que aqueles que crescem no Senhor recebessem o Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 14 a 16, vai dizer assim, Então, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vides, pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, ou seja, o cumprimento da palavra de Deus anunciada pelo profeta Joel sobre o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus. O cumprimento da profecia de Joel foi reconhecida pelo apóstolo Pedro em sua pregação no dia de Pentecostes, e eles também se lembraram que o próprio Jesus havia prometido enviar o seu Espírito Santo. Queridos, em Mateus, capítulo 3, versículo 11, João declara: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista foi o último profeta, ficando o período em que o Espírito Santo usava uma pessoa de cada vez. João Batista anunciou que Jesus Cristo batizaria todos os que crescem nele com fogo e com o Espírito Santo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 3, versículo 16. Bem dizendo Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Glória, glória, glória a Deus. Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele para nos dar exemplo de que precisamos do poder de Deus em nossas vidas. A partir do ministério de Jesus Cristo, o mesmo Espírito de Jesus seria derramado sobre a igreja do Deus vivo. A quinta coisa que eu quero destacar nesta noite é que Jesus envia o Espírito Santo, envia o seu Espírito sobre a igreja. Lucas capítulo 24, versículo 49 declara: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo, meus amados, que estava sobre Jesus, ele vem sobre nós, enviado por Deus, que restaura a humanidade a seu propósito inicial, que é viver em sua presença. Que é viver em sua presença. Você crê nisso? Amém? Olha só como é tremendo, tremendo, tremendo essa palavra. Como é tremendo entender isso. João capítulo 14, versículo 16 vai dizer: eu rogo ao Pai e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E este consolador é o Espírito Santo. Jesus prometeu o seu Espírito, o consolador, que é o companheiro enviado por Deus para nós. A promessa de Jesus se cumpriu no dia de Pentecostes, quando estavam trancados e com medo, mas foram cheios de autoridade e de poder. João capítulo 20, versículo 22 vai dizer que, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Oh, meus amados, de onde veio aquele vento? Queridos, da boca de Jesus Cristo, quando soprou sobre eles uma semana antes do Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Da mesma forma que Deus soprou vida ao criar o ser humano, Jesus também soprou sobre sua igreja, criando um novo tempo. A igreja estava com as portas trancadas, no cenáculo, com medo. E Jesus entrou ali para enviar sobre eles o Espírito Santo de Deus. João capítulo 20, versículo 26. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer: mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados de meu Pai, Jesus enviou os seus discípulos e os capacitou com o Espírito Santo para anunciar o Evangelho em todo o mundo através do poder de Deus, realizando assim os sinais da fé, conforme diz a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, versículo 17. A igreja hoje, nos dias de hoje, estão trancadas. O povo de Deus está com medo. Mas Jesus enviou o Espírito Santo para nos fortalecer. E nós não podemos parar diante dessas circunstâncias. Nós não podemos ter medo, porque o Espírito Santo está sobre nós, renovando as nossas forças, nos dando coragem, nos dando ousadia, para assim nós prosseguirmos anunciando o Evangelho, porque como discípulo de Jesus nós fomos enviados, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para anunciar o Evangelho em todo o mundo através do poder de Deus, realizando os sinais da fé. Maior do que esse vírus que se espalha pelo mundo
é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Queridos, a sexta coisa que eu quero pensar com você é sobre os dons do Pentecostes. Atos capítulo 12, versículo 3, vai dizer que e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Presta atenção. Isso é muito importante você ficar atento o que eu vou lhe dizer agora. O poder do Espírito Santo foi derramado, capacitando a igreja. Os discípulos eram pessoas simples, eram pessoas sem estudos, mas foram preparados com o poder de Deus para fazer a sua obra. Glória a Deus. Meus queridos, 2 tipos de línguas. Glossolalia, língua desconhecida, uma linguagem espiritual, conforme narra a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 14, versículo 1 a 6. A segunda língua, xenolalia, línguas humanas faladas por outros povos, Atos capítulo 2, versículo 1 a 8. O tipo de linguagem que se manifestou no dia de Pentecostes foi a xenolalia, quando os discípulos falaram de forma sobrenatural as línguas de outros povos que estavam em Jerusalém para a festa, de acordo, relata a palavra de Deus, Atos capítulo 2, versículo 9 a 11. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, nos diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério. O dom de língua faz parte dos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo de Deus àqueles que são revestidos de poder de Deus. Aqueles que são revestidos do poder de Deus, eles falam línguas espirituais. Deus usa cada pessoa de uma forma única, capacitando com a sua unção, pois os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Cada membro do corpo de Cristo tem um dom especial de Deus, dado por Deus, para fazer a sua obra. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 28 até o 31. Efésios capítulo 4, versículo 8, nos diz a palavra de Deus: por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Meus amados, o dom do Espírito Santo, ele é derramado sobre a igreja, capacitando a igreja com poder para vencer o pecado e realizar a vontade do Senhor sobre a terra, ganhando vidas para o Senhor Deus. A sétima coisa que quero destacar nesta noite: o Pentecostes nos últimos dias. Apocalipse capítulo 7, versículo 2 e 3 vai nos dizer: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até
selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Que promessa maravilhosa! Vale a pena servir a Deus. Olha, presta atenção, não danifique a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Queridos, antes da marca da besta, Deus selará os seus escolhidos com o Espírito Santo, protegendo-os de todo o mal, diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 3 até o versículo 6. O selo de Deus é a presença do Espírito Santo na vida de quem serve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Sendo separado do mundo para cumprir a vontade do Senhor. Marcos, capítulo 13, versículo 10 e 11, vai nos dizer: mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregares, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isto falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Meus queridos, antes da volta de Jesus Cristo, antes de acontecer a volta de Jesus Cristo, um grande avivamento, um novo Pentecostes derramado, um grande poder sobre a igreja. Para quê? Para alcançar o mundo com a palavra de Deus. Nós vivemos um contexto hoje em que as pessoas vão à igreja como se aquilo fosse um fardo pesado, como se fosse um peso, por religiosidade ou por falta de opção. Mas não é isso que Deus espera da igreja. Deus há de derramar um grande avivamento de acordo com a palavra de Deus, porque o poder do Espírito Santo permanece sobre a igreja, pois Deus ainda é o mesmo e será sempre, porque diz a palavra de Deus no livro aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que Deus ele é ontem, ele é hoje e ele é eternamente. O fim dos tempos, meus queridos, será marcado por milagres sobrenaturais através da igreja, anunciando a volta de Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, receba o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Quero concluir a minha reflexão de hoje, dizendo para você que a presença do Espírito Santo é indispensável para a igreja. É indispensável, pois sem o Espírito Santo de Deus não há vida. Sem o Espírito Santo de Deus não há poder. E sem a presença do Espírito Santo de Deus, não existe igreja. Precisamos buscar diariamente, incessantemente, a mesma unção, o mesmo poder que foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes. E voltar a originalidade da igreja primitiva, através da direção do mesmo que os impulsionou, o Espírito Santo de Deus. O Pentecoste, meus amados, continua. O Pentecoste não acabou. O Pentecoste continua e por isso nós devemos buscar a mesma unção, o mesmo poder que foi derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes. Nós precisamos voltar
a originalidade da igreja primitiva através da direção do Espírito Santo de Deus que o impulsionou. O Pentecoste continua. Permita-me orar por você. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Deus excelso soberano, em cuja presença eu me coloco diante do Senhor, com perdão dos meus pecados, para te agradecer, ó Deus, por esta palavra, que esta palavra tenha ido de encontro à necessidade de cada um dos meus irmãos que nos acompanhou ao vivo desta live. E por todos aqueles que ainda vão acessar esta live, sejam ricamente abençoados por Cristo Jesus. Assim, eu te oro e te agradeço, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo Nazaré, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a você que nos acompanha ao vivo. Aqui nós temos aqui algumas pessoas ao vivo, temos a Flávia aqui, a minha esposa, a Flaviana e outras pessoas aqui ao vivo e outras que também estiveram ao vivo e não comentaram, mas Deus abençoe a sua vida. Até amanhã, às 21 horas, estaremos de novo fazendo mais uma transmissão ao vivo para edificação da sua vida. Portanto, deixe o seu like aí, compartilhe a nossa página para que outras pessoas sejam ricamente abençoadas, né? E quando você for lá no YouTube também, deixe o seu like, compartilhe a nossa página, comenta lá, para que outras pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um beijo do pastor Paulo Fonte para você.